paz do Senhor, amém? Queria cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Deus, quando eu entrei dentro daquela porta, eu pude sentir a presença do Espírito Santo. Amém. Aleluias. Eu creio que Ele faz presente aqui. Ele se encontra no nosso meio. Aleluia. A minha alma, ela se alegra por esse momento de eu estar aqui na casa do Senhor, para me poder ministrar a palavra de Deus. Primeiro que a palavra do Senhor, ela vem trabalhar, fazer morada na minha vida, que eu venho pegar ela vem falar comigo primeiro, aleluia, porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é eficaz e mais penetrante, que é uma espada de dois gumes. Ela vai à divisão da alma e do espírito, de junta e medula. Aleluia, glórias a Deus. Isaías, ele menciona no Isaías 55, verso 10, diz que a palavra dele é como um orvalho, uma chuva que cai do céu, cai na terra, e da terra as plantas nascem. Aleluia. É assim a palavra do Senhor. Aonde que ela vai, ela encontra morada. Aleluia. Basta que o nosso coração está aberto, o nosso pensamento ligado no trono do Senhor, para que nós entendamos a palavra do Senhor e guardemos no nosso coração. Não que nós ouvimos a palavra aqui do Senhor e ao chegar do lado de fora da porta, nós não colocarmos em prática em nossas vidas, mas que, aleluia, o Espírito Santo de Deus nesta noite, ele venha falar melhor em nossos corações, aleluia. E nessa oportunidade, eu agradeço o irmão pastor Oséias, junto com o irmão Araújo, que Deus colocou no coração deles, esta campanha, né, andando sobre as águas. Hoje o pastor de Colômbia, ele era para estar aqui, né, e hoje eu pude falar com o pastor Zé, o pastor, ele está para vir, e o pastor Zé falou, não, prepara, que eu creio que é mais ou menos você, porque ele não retornou. E não é fácil a gente estar aqui em cima aqui, né? Mas eu creio que o mesmo Espírito Santo ali, que falava com Estevão, usava Paulo, usava Pedro, usava os profetas, aquele mesmo Espírito, ele se encontra aqui nesta noite, aleluia. E Deus colocou nesta noite aqui como profeta para liberar a palavra de Deus para o seu coração esta noite, aleluia. Basta você querer entender, ficar ligado no trono do Senhor, porque Ele pode falar conosco, falar comigo, falar com cada um nesta noite. E Deus, quando eu entrei hoje dentro deste templo, o Espírito Santo de Deus começou a ministrar algo no meu coração para me dizer, igreja, aleluia, que nesta noite Ele vai estar passando, sondando, passando os becos. Nesta noite Ele pode batizar. Se você não é batizado com o Espírito Santo, Ele pode te batizar nesta noite. Se você tem alguma enfermidade, Ele pode ir e tirar aquela enfermidade, curar, aleluias. Aleluia, glórias a Deus, porque o Espírito Santo, mesmo que ali quando Pedro ele passava, o povo cria, quando Pedro passava, a sombra dele curava, aquele mesmo Espírito, aquele mesmo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que encontrado ali com Pedro, ele se faz presente aqui nesta noite, glórias a Deus. E eu quero que os irmãos abram a Bíblia comigo, no livro de Efésios, aleluias, glórias a Deus, santo é teu nome. Hoje, dentro do dia, eu estava meditando, orando ao Senhor em Espírito, falando com o Senhor, e o Senhor colocou uma palavra no meu coração, que se encontra em Efésios 6, versículo 10 em diante, aleluias. O livro de Efésios é uma das cartas, é uma carta que o apóstolo São Paulo, o irmão Paulo, aquele que era antes Saulo de Tarso, mas depois da sua conversão, ele se tornou o apóstolo Paulo, aleluias. Ali, em Atos 9, a Bíblia menciona, quando Paulo ele tem um encontro com o Senhor Jesus, quando ele vai a caminho de Damasco para perseguir os cristãos, o Jesus aparece para ele, e aleluia, ali ele converte, aleluias, glórias a Deus. Depois de sua conversão, ali a Bíblia diz que o apóstolo Paulo ele foi chamado para sofrer pelo Evangelho, pelo Cristo, aleluia. E nós entendemos dentro da palavra do Senhor, quando Paulo, na conversão de Paulo, ele passa algum sofrimento, Deus trabalha em sua vida. Eu comecei a estudar a palavra do Senhor. A Bíblia diz em Atos 28,
Atos 28, quando Lucas, ele começa, ele escreve o livro de Atos, e no capítulo 28, eu não me recordo o versículo, quando Paulo, ele está encarcerado, ele está preso por 2 anos dentro de a sua própria casa, porque ele estava sendo perseguido, ele estava preso ali, e mesmo dentro daquela prisão, Paulo, ele evangelizava, ele tinha alguns cooperadores, e dentro dessa prisão, alguns estudiosos, eles dizem que pode ter sido Paulo, quando ele estava naquela prisão. Você começa a ler em Atos 28, acho que o versículo, nos finais do versículo, Atos 28 diz que Paulo estava preso, dentro dessa prisão, dentro de 2 anos que ele ficou ali preso, ele escreveu algumas cartas, e nessa carta, está escrito, escreveu Efésios, escreveu acho que Colossenses, Filipenses, se eu não me engano, aleluias. E alguns estudiosos dizem que através de um cooperador chamado Tiquito era um cooperador que ele estava lá, ele mandou aquela carta escrevendo aos Efésios, porque antes dele ir para a prisão, Paulo, ele tinha pregado, evangelizado ao Efésios, a cidade de Éfeso, que a cidade de Éfeso é uma cidade idolátrica, que adorava, tinha uma deusa Diana, certo, pastor Zé? Que eles cultuavam, tinha um grande templo da deusa Diana, que eles cultuavam ela, aleluia, glórias a Deus. E em Efésios 10 em diante diz assim, os irmãos podem ficar sentados mesmo, fala sobre a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra a astutas cilada do diabo. Aleluias. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade das regiões celestes. 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, a vestidura e a couraça da justiça, e os calçados, os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orai também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como devedor. Aleluia. Salvações finais, 21. Ora, para que vos também possais saber como estou e o que faço, Tiquito, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Aleluia. Eu vos envio para este mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos, amor na fé, da parte de Deus, Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam, com amor parene o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Santo é o teu nome. Nesta carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, aleluia, Éfeso, que a minha língua não dá para falar, da igreja de Efésios, Paulo, se você começar a estudar no começo dessa carta, Paulo começa a demonstrar, começa a exortar, começa a ensinar a igreja de Éfeso. No começo ali, Paulo fala